dois, três. Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia mais uma vez. Vamos falar de presidente da República, porém não falar mal dele, mas fazer um comentário. Pode ser até um pouco maldoso, mas vamos falar sério. Quanto uma pessoa sem noção como um presidente, representante de toda a nação brasileira perante a tantos países em relação ao coronavírus. Bem, sabemos que tudo aquilo que ele está fazendo é na marra, é forçado, nada de boa vontade. Mas as pirraças são tantas, como por exemplo, logo no início do coronavírus, que houve os fechamentos, tudo, logo no início da quarentena, ele, por meio do Jornal Nacional, no momento, questionou os governadores e prefeitos que quem mandava no Brasil, no país, seria o presidente da República. Ele que ditava as ordens se um município podia fechar as portas de entrada, se um governador podia ditar tantas regras, mais ou menos por aí. Pode ser como dizem as palavras um pouco diferenciadas, mas o caminho é o mesmo, você vai entender. De modo que os governadores não mandavam nada, os prefeitos também não. Quem tinha que ditar a regra lá, se podia fechar ou não, seria ele. Que o coronavírus era uma doença para os velhinhos, para as pessoas de idade. Em seguida veio o troco de que muitas adolescentes já tinham contraído. Pessoas com 30 e poucos anos já estavam perdendo a vida. Então já foi controversado. Um dos pontos. Agora, as coisas não param por aí, entre tantas pirraças. Ainda ontem eu estava vendo uma matéria dele, um vídeo que está no YouTube, inclusive, mas eu vi também por outros meios já, questionando de que o padre e o pastor, eles mandam na igreja. Que eles podem abrir a igreja e controlar tudo da forma que eles quiserem. E você, meu amigo, quando você entende bem a mensagem, você sabe que nada mais lhe quer do que lavar as mãos das responsabilidades. Porque se acontecer uma coisa errada, digamos assim, o padre lá enche a igreja, o pastor enche a igreja dos fiéis, dos seguidores do ministério da sua igreja, tudo bem, beleza, ele está fazendo bem. Mas nós estamos no momento de se cuidar, no momento de cuidados especiais. O que aconteceria numa situação dessa aqui? Se o cara disser assim, opa, o presidente liberou lá, então vamos encher a igreja de gente. Vamos fazer a celebração aqui de boa. Aí vem a lei estadual ou municipal e o cara vai parar na cadeia ainda. Vai ter uma série de consequências. Mas muitos, por meio disso aí, de uma atitude errada, de um pensamento mal tomado, ou seja, então uma atitude ignorante, porque não arrogante, muitos podem estar contraindo a doença. Porque aquele um que tem o vírus pode passar para o outro. Em função disso, muita gente já se foram. Muita gente já perderam a vida, por quê? Por abusar. E muitos inocentes. Muitas pessoas, por exemplo, viajou, não tinha a mínima ideia de que ia chegar aqui no Brasil, na sua cidade, no seu local, com o vírus já desenvolvido. Quantos que assim que chegaram se endoeceram e faleceram? Outros se salvaram depois de dias nos hospitais, nas UTIs. Aí lá vem o presidente e diz assim, não, pode encher tua igreja lá, não tem problema nenhum. Você manda lá, você sabe controlar. Todos nós temos que saber controlar os nossos impulsos, os nossos pensamentos. E principalmente neste momento, controlar nossos pensamentos com Deus. Se policiar dentro daquilo que Deus nos recomenda. E jamais Deus vai dizer assim, não, pode encher a igreja lá, não tem problema nenhum, eu garanto tudo para vocês. Cada um faz a sua parte. Eu não sou uma pessoa de pouca fé, não sou de má fé, mas tudo aquilo que nós fazemos por abuso, não vem dizer que Deus vai nos salvar por abuso. Deus nos salva pela nossa fé, pela nossa obediência, pela nossa temência. Não posso eu dizer assim, no meu caso, se eu fosse o presidente da República, se fosse governador, um prefeito, não, tá tudo liberado, você pode fazer a celebração tranquilo e de boa aí, não tem problema nenhum. Não pode não, meu amigo, não pode. Você que é um bom cidadão consciente das suas obrigações aqui como ser humano, com o povo de modo geral, com as pessoas da sua comunidade, da sua igreja, do seu ministério religioso, e também obediente e temente a Deus,
Não vai aceitar uma dessa. Não pode. Errado. Porque quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? Nós estamos levando o amor, a temência a Deus na base do abuso, do desrespeito. Ah não, vou fazer e Deus vai cuidar de tudo. Não, peraí. As coisas não é por esse caminho. As coisas é assim. Vamos conversar com Deus, vamos pedir a proteção, vamos procurar fazer a nossa parte. Embora eu erro bastante, peço perdão. Mas vamos dar o máximo de si e se cuidar tudo o que puder. Para que se isso, porventura, vier acontecer de mim ou de alguém da minha família, vir contrair esse vírus, que a gente saia dessa. Que a gente se salve dessa. E viva por muitos anos e poder contar a história depois. Mas de repente, por abuso, muitas coisas vieram a fatalidade. Muitas pessoas vieram a óbito. Por quê? Por abuso. Aquele que disse, um pessoal de comércio, não vamos fechar o comércio, coisa nenhuma, não vamos parar nada, porque quem vai pagar nossas contas? É muito fácil, você vai mandar nós parar tudo e quem paga nossas contas? E aí, o que aconteceu? Contraíram a doença os dois, o casal. Ele faleceu e ela ficou para contar a história, sofreu muito. Ela teve também no berço da morte. E hoje ela conta a história. Não precisamos chegar a esse ponto. Podemos fazer melhor. Podemos viver nossa fé em Deus, podemos viver mais atento àquilo que nos ensina, àquilo que nos instrui e não fazer nada por abuso. Bom dia.